Olá a todos, o meu nome é Dinis e estou aqui com o Rodrigo para mais um episódio de Polar Acerca. O nosso convidado de hoje autodenomina-se como um gajo à esquerda, é um entusiasta de comboios e tem um gosto arquitetónico questionável. É um gajo de gabardine, também conhecido como Tomás Ribeiro. Olá Tomás, bem-vindo ao podcast do Polar Acerca. Ora, boas, camaradas. Eu vou começar com a pergunta da praxe, a pergunta que fazemos aos nossos convidados todos. Quando e como é que surgiu o teu interesse pela política? O meu interesse por política, é uma coisa assim um bocadinho vaga, tipo, acho que nasce mais do facto de eu sempre ter sido um gajo curioso sobre o que é que se passava à minha volta e o que é que ia acontecendo no mundo e lembro-me de ser miúdo, gostar de ver os telejornais. Inicialmente eu até gostava mais de ver a parte mais de política internacional, sempre gostei daquela confusão toda entre países, aquilo sempre me fascinou por algum motivo e eu dava valor a saber o que é que se passava à minha volta e a tentar perceber o que é que se passava à minha volta. E quando estava para ali no sétimo, oitavo ano, acho que comecei a investigar mais, a escavar mais e ao início tinha assim opiniões muito ao de leve, assim, talvez se calhar mais no espectro económico, mais se calhar do centro-direita, não nem tanto à esquerda, mas fui pesquisando e a certa altura, eu percebi que não precisava mesmo de conhecer as coisas para poder ter uma opinião mais acertada e pronto, olha, fiz assim um bocadinho de tábua rasa e comecei a construir as minhas opiniões com base simplesmente no que eu achava do que ia acontecendo e do que eu ia lendo e pronto, acabei por transitar mais para este campo aqui da social-democracia ou assim com lives de social-liberalismo, basicamente é isto. Tomás, este episódio, como deve imaginar, já é mais focado nos transportes, não é? É a tua área, aquilo que tu mais gostas. E eu vou começar com um tópico quente, que é a TAP. Uhum. Tu tens a tua opinião própria da TAP, já reparei, já tenho visto os teus tweets e tudo mais. Uh, Só para dar aqui umas informações aqui novas. Esta semana saiu no Orçamento de Estado, não é? Que vai haver um investimento de 990 milhões de euros e que este é o último ano de apoio estatal. Uhum. Um, Este apoio foi num total de 3,2 mil milhões de euros, portanto, não é coisa pouca, foi 1,2 em 2020, 998 em 2021 e 990 milhões agora em 2022. Também Uhum. saiu agora numa notícia, li ontem, sim, dia 13 de abril, penso que tenha sido no Diário de Notícias, mas não me lembro, que o prejuízo da TAP foi de cerca de 1,6 mil milhões de euros, não é? Que é considerado o pior registro de sempre. Na Sim. mesma notícia, na mesma notícia, acho que se não estou em erro, foi o Ministro das Infraestruturas que afirmou que a TAP vai procurar atingir 90% das operações neste mês de verão, em comparação com 2019, ou seja, em comparação com o período pré-pandémico. A minha questão para ti é este assunto da TAP, como é que achas que deve ser resolvido? Como é que achas que até agora foi tratado e qual é a tua opinião sobre ele? Acho que não vou aqui esconder de ninguém que a minha opinião sobre a forma como este processo foi conduzido até aqui não é positiva, porque acho que se saltou para conclusões de forma completamente precipitada, escolheram-se alternativas sem grandes fundamentos para lá da teimosia e coisas meramente teimosias ideológicas e porque acho que, francamente, na situação em que nós estávamos em 2020, à rasca, o Estado português, não sendo assim um Estado, assim, digamos, para o semi-falido, acho que havia outras prioridades do que aquela injeção. Mas eu francamente, eu não gosto de estar aqui a falar sobre leite derramado. Isso está feito, o apoio estatal vai ser dado à mesma, não vale a pena estarmos aqui com coisas e imagina, eu não sou daquele tipo de pessoas que quase que fazia uma festinha se a TAP falisse de todo. Eu gosto muito da TAP, adorava que a TAP continuasse por cá, simplesmente por força das circunstâncias naquela altura eu não conseguia defender a forma como este processo estava a ser conduzido. Mas agora o que interessa daqui para a frente é o que é que vai acontecer e o que nós temos agora é a TAP a tentar levantar-se outra vez, com um processo de reestruturação duríssimo e que, francamente, o que me parece mais adequado aqui é que o Estado
o Estado, o máximo que devia fazer agora, o Pedro Nuno Santos até disse, a TAP pode voltar a dar lucro. E eu concordo, a TAP pode voltar a dar lucro. Mas eu, francamente, não acho que esse risco, o risco de lá chegarmos, não devia estar do lado do Estado português. Esse é que é o grande risco. O mundo da aviação, para quem o conhece, é um mundo que vai muito do 8 ao 80 muito rapidamente. É um mundo muito instável, onde se faz ou muito dinheiro ou se perde uma batelada horrível de dinheiro. E isso epá, é um risco desnecessário para o Estado português e para o dinheiro dos contribuintes que pá, há outros campos mais urgentes onde eu gostava de ver o Estado a gastar, mesmo dentro do ramo dos transportes. Hum, Só aqui, pronto, nesse seguimento, então, qual era a tua. Por exemplo, nós olhamos para outro episódio semelhante à TAP, não é? O da Alitalia, que o Uhum. Estado italiano despejou milhões, milhares de milhões, aliás, não sei, não chegou aos 2 mil milhões, mas foi um ponto, qualquer coisa, mil milhões, Sim. para depois falirem a empresa, Uhum. abrirem uma nova, que é a Ita Airways, se não estou em erro, ou Airlines, ou uma coisa assim, e Bem voltar feito a os aviões despejar, deles. mais não sei quantos milhões de euros. Um, o Pedro Nuno Santos já disse que a TAP, o controle público da TAP não é prioridade, não é? Portanto, Sim. presume-se que o objetivo seja reestruturar a TAP para vender. Uhum. Desta vez espero que seja um projeto mais estável do que foi vendido Sim. pela primeira vez. Fala-se da Lufthansa, não sei se Uhum. a Lufthansa estaria disposta. Um, mas pronto, então a questão aqui é mesmo esta. Qual é que achas o futuro? Achas que passa pela venda, a reestruturação? Achas que este projeto da ITA e da Alitalia, achas que Portugal poderia ter passado por algo semelhante ou foi mais benéfico a maneira como aconteceu? Epá, imagina, mandar uma companhia aérea abaixo e depois fazer uma com os restícios, é uma coisa sempre cara e que, tendo em conta o trabalho, de aviões novos e de marketing e de branding que a TAP tem feito nos últimos anos, seria mesmo mandar muito, muito dinheiro ao charco. Mas o que é que eu acho que deve ser feito daqui para a frente? Epá, eu acho que está na altura do Estado passar a batata quente a outra. E neste caso, que significa vender a TAP, porque, imagina, não há um argumento, mesmo ideológico, tanto à esquerda como à direita, não há nenhum argumento verdadeiramente ideológico que sirva para justificar termos uma companhia aérea no Estado, porque assegurar voos de Lisboa para Nova Iorque por um preço que na TAP é completamente definido pela lógica da oferta e da procura, porque a TAP comporta-se como um privado, isso não é uma função do Estado, não é. Imagina, a TAP, ao contrário do que muitas pessoas parece que enfiaram na cabeça nos últimos anos, a TAP não é uma CP aérea, a TAP não é uma Carris aérea, a TAP não, nunca foi isso e também não tem de ser, simplesmente. A TAP é uma companhia aérea de bandeira que nós gostávamos de manter, gostávamos que ela continuasse a existir, mas acho que está na altura de nós passarmos esse risco e aliás, não é só o risco, é darmos a oportunidade a alguém que tenha muito mais capacidade de investimento e flexibilidade que o Estado português. E a Lufthansa, por exemplo, como tu disseste, é um bom exemplo. E se for para vender a TAP, e eu francamente espero que seja, sim, tal como tu disseste, eu espero que seja um processo mais calmo e mais ponderado do que foi em 2015, em que basicamente se privatizou a TAP pela porta do cavalo. Já o governo de Passos Coelho acho que já estava em função de gestão mesmo. Foi uma coisa mesmo muito às três pancadas que depois não correu bem. Acabámos com um investidor que não queria meter mais dinheiro na TAP e pronto, enfim. Mas pronto, acho que essa é a solução fundamental. Acho que está na altura de passarmos a batata quente a outra porque já gastámos muito, muito dinheiro nisto. Falando da TAP e de aviões, é sabido que o aeroporto de Lisboa dá problemas Uhum. e tem bastante poluição, principalmente sonora. Eu faço parte da minha vida na zona do Campo Grande e das Avenidas Novas e levo com o barulho dos aviões várias vezes. Tenho professores que interrompem as aulas por causa do barulho dos aviões e por isso falou-se em várias novas opções para um aeroporto que servisse a cidade de Lisboa. Falou-se em Alcochete, falou-se no Montijo, mas também se falou na Moita e no Seixal.
Também se falou em Beja, o PAN defende Beja, mas o ministro Pedro Nuno Santos afirma que um aeroporto em Beja a servir Lisboa não seria um aeroporto competitivo e que na Europa não há cidades que são servidas por aeroportos que estão a menos de 40 quilómetros de distância. Gostávamos de saber a tua opinião acerca de uma possível alternativa ao que já existe, o aeroporto Humberto Delgado, se és a favor que o aeroporto se mantenha onde está, ou se és a favor de que o aeroporto vá para uma destas localizações que são faladas, ou ainda para outra localização, como Leiria ou Coimbra até. Eu posso despachar, se calhar, já essa questão dos Monte Real e Bejas dessa vida. E vou já ser seco na resposta. Isso não são soluções. Isso são pancas autárquicas que alguns autarcas do país enfiaram na cabeça que queriam ter um aeroporto ou queriam que o aeroporto deles tivesse mais importância, etc. O aeroporto de Beja, acho que não estou a dizer nada de escandaloso quando digo que aquilo é um barracão com uma placa para estacionar aviões à frente, que está desterrada a 200 km de Lisboa, colada a uma base aérea da Força Aérea. Isso não existe. Um aeroporto complementar de Beja é uma solução que só existe na cabeça de algumas pessoas ou nos comentários do Facebook, porque não há em lado algum na Europa, nem do planeta, um caso semelhante, simplesmente. E a forma como se acaba logo com esta conversa é muito simples, que é pensar quem é que no seu perfeito juízo, com um aeroporto que está a 15 minutos do centro da cidade de Lisboa, ou que está a 45 minutos de toda a área metropolitana de Lisboa, que é o grande foco de procura, quem é que vai fazer, que é o maluco que vai fazer 200 km para Beja para ir apanhar um avião? O aeroporto de Beja já está aberto às companhias. As companhias é que não voam para lá porque, de facto, não há procura. Nem vai haver por muitos acessos, por muito nós despejássemos dinheiro em acessos, não há nada que resolva aquele problema da distância e de termos um aeroporto muitíssimo mais competitivo e com muito mais oferta, numa posição mais central. A Portela, e isto serve para outras ideias de complementares, a Portela é demasiado central e demasiado competitiva para deixar que exista um complementar muito distante. O mais longe que um complementar francamente funciona é no Montijo, porque ainda está relativamente a 20 minutos de barco do centro da cidade, ainda tem ali muito potencial turista que podia ir para o Montijo, mas para lá disso não vale a pena estarmos aqui a inventar, porque ninguém vai... Não íamos tirar tirar muita pressão da Portela a fazer complementares no santo cu de Judas, entre aspas. Agora, imagina, sobre o que é que eu acho do aeroporto em si. Obviamente que eu sou sensível aos problemas que o aeroporto da Portela tem, e nomeadamente esse da poluição, mas há sempre aqui outras dimensões a termos em conta, porque construir um aeroporto não é de graça, mesmo que a ANA ajude a investir com o dinheiro das taxas aeroportuárias, só pode pagar até um montante X, e a partir daí é muito simples. A partir daí, o que o Estado quiser o Estado tem que abancar, e tem que lá meter o dinheiro. E de facto, vamos agora entrar numa avaliação ambiental estratégica que vai ser, digamos, o tira-teimas entre as grandes soluções que nós temos, que são, pronto, as três soluções que são o Portela principal, Montijo complementar, Montijo principal e a Portela vai desaparecendo, ou o novo aeroporto em Alcochete, no campo de tiro de Alcochete, que aquilo não é bem no campo de tiro de Alcochete, aquilo é quase em Canha, se forem ver ao mapa, é muito longe. Essas três soluções, eu acho que são as mais credíveis dentro do leque do que foi estudado, são as mais sérias. Não vale mesmo a pena estarmos aqui a perder mais dinheiro e mais tempo a estudar outras localizações do Arco da Velha, porque não... já chega. Vamos só focar-nos nas concretas que temos, naquilo que pode ser estudado e vamos focar-nos nisto. Eu não vou aqui esconder que tenho uma certa preferência dentro dessas soluções, porque apesar dos 1001 artigos que se vai escrevendo e da opinião de algumas pessoas que ficaram muito agarradas e pessoalizaram muito esta questão do novo aeroporto, o Campo de Tiro de Alcochete não é aquele paraíso que tentam vender. Seria um aeroporto muito caro de construir,
estamos a falar de milhares de milhões de euros, qualquer coisa, incluindo acessos à volta de 7 mil milhões de euros, no mínimo, que é um valor que eu acho que o Estado não está propriamente preparado para bancar e que, acima de tudo, o Alcochete tem uma particularidade, que é, tal como eu disse, Alcochete, por causa da centralidade da Portela, só funciona como novo aeroporto, ou seja, só funciona se nós fecharmos a Portela e obrigarmos toda a gente a ir para Alcochete. E isso, inevitavelmente, acarreta problemas e um custo muito grande, um tempo de construção também maior. É um aeroporto muito longe da cidade de Lisboa, estamos a falar de viagens facilmente de mais de 1 hora de carro, por exemplo, de algumas partes da área metropolitana de Lisboa. Por exemplo, basta imaginar o que é ir, por exemplo, de Cascais, ou de Sintra, ou de Mafra, para Canha. É fazerem essa viagem e depois dizerem-me o que é que acharam. E não é, o que eu estou a dizer é uma solução válida, e mas não é a coisa espetacular que muita gente, francamente, tenta vender. Tem os seus problemas e eu tenho pena, francamente, que esta questão do aeroporto tenha ficado muito... Pá, as pessoas levaram aquilo muito a peito. A certa altura, isto já são 30 anos de discussão séria disto. Pá, e alguns engenheiros mesmo... Epá, até eu já noto que meteram a reputação da carreira toda em cima daquilo, que é a solução X, que é a solução X, e não aceitam absolutamente mais nada e sacam de tudo o que for preciso para conseguir justificar que eles é que têm a razão, pá, porque já se deixaram levar naquilo. E eu não gosto da toxicidade, digamos assim, que isto atingiu, e eu espero que o ministro Pedro Nuno Santos saiba trazer alguma paz e alguma calma quando a avaliação ambiental estratégica estiver pronta, porque de facto nós precisamos muito dessa paz epá, e há que reconhecer uma coisa, isto foi um assunto que se tornou muito politizado, mas isto lá no fundo é um assunto técnico. Os políticos aqui estão aqui para assinar um papel só, porque as decisões não se tomam consoante o partido X quer no sítio Y e o Z quer no W. As soluções tomam-se consoante o que for tecnicamente credível. O Montijo em si é uma solução nas suas duas variantes, como principal ou como complementar. O Montijo tem uma localização espetacular, porque está perto de Lisboa, perto de acessos, tem muito espaço, ficaria próximo também da terceira travessia do Tejo, e nesse sentido, e mesmo como complementar, pode funcionar de forma independente à Portela. Agora, também, obviamente, na sua solução de principal, requeriria um investimento ainda valente, mas o grande se do Montijo sempre foi a questão ambiental. E, de facto, o estudo de impacto ambiental que foi feito era bastante coxo e não analisava algumas coisas, daí eu achar bem que se faça esta avaliação ambiental estratégica, porque é uma forma de trazer mais credibilidade ao processo e de perceber de vez se o Montijo pode ou não ser feito, porque podendo ser feito, sendo ambientalmente viável, pá, não vejo mesmo motivos para nós irmos para um aeroporto muito mais longe e mais caro em Alcochete. Engraçado, no seguimento disso que estás a falar agora do Montijo, estive a ler uma notícia de 24 de janeiro deste ano, do Expresso, precisamente sobre o aeroporto do Montijo, onde o ex-presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Dr. Carlos Matias Ramos, descreveu o Montijo, o aeroporto de Montijo e o projeto como uma péssima solução. Portanto, eu acho engraçado. Pronto, tem sempre esses problemas ambientais, não é? Sim, eu não queria pessoalizar muito, mas o engenheiro Matias Ramos é uma daquelas pessoas que eu acho que levou isto já muito, muito a peito e já se deixou muito levar pela sua solução favorita, que é Alcochete, e enfim, já o ouvi dizer coisas do estilo: Alcochete só custa 250 milhões de euros, pá, que é um valor absolutamente absurdo. 250 milhões de euros não dá para fazer uma pista sequer, portanto... Enfim, já não. Eu levo as opiniões de alguns técnicos já com um grain of salt, porque já sei o que é que a casa gasta nesta questão, digamos assim. Engenheiros, não é? Estou a brincar, para qualquer engenheiro que nos ouça, são muito úteis. A minha questão, a próxima questão, prende-se com o projeto da ferrovia, o projeto de 2020, como é que se diz, mas antes eu queria, no seguimento aqui do aeroporto,
Eu queria te perguntar se tu falaste que o aeroporto de Beja não era viável, pela distância, não é? Mas se, e no seguimento depois da pergunta da ferrovia, se achas que o desenvolvimento de uma linha de alta velocidade, seja Beja a Lisboa, ou até mesmo o melhoramento da atual linha Lisboa-Porto, se vai fazer com que depois esses aeroportos, se algum desses aeroportos conseguisse tirar alguma pressão de Lisboa, caso essas linhas venham a ser desenvolvidas e o tempo de viagem encurtado, sobretudo do Porto, não é? O do Porto, acho que a viagem era suposto ser 1 hora e meia, com o Uma projeto hora já e um desenvolvido. quarto, sim, sem paragens. Seria muito mais seria muito melhor, talvez, o- a maximizar o aeroporto do Porto e a viagem de 1 hora e um quarto para Lisboa. Há cidades em Londres, acho que Imagina, a distância é uma coisa que só dá para diluir até certo ponto. E mesmo com novas linhas de alta velocidade, e vou abordar primeiro a questão de Beja. Primeiro, nós não fazemos uma linha de alta velocidade só porque nos convém rentabilizar um aeroporto qualquer, percebes? Nós fazemos uma linha de alta velocidade quando temos um corredor que tem uma linha convencional saturada, que tem a sua capacidade esgotada, ou numa situação em que há mesmo duas grandes cidades e que há ali muita procura para alimentar uma linha de alta velocidade. Nós, o que temos em Beja, repito, é uma infraestrutura muito, muito pequena, que não, de facto, não, mesmo com melhores acessos, não conseguiria competir com a centralidade da Portela, por isso simplesmente isso não resulta. E, portanto, isto não é uma questão de nós inventarmos linhas de alta velocidade para justificar metermos o aeroporto onde nós queremos. Por essa ordem de ideias, daqui a bocado estamos a sugerir meter o aeroporto em Bragança e depois fazemos uma linha de alta velocidade só para a coisa resultar. Epá, as coisas não funcionam assim. Não são assim tão simples. Agora, agarrando num projeto, esse sim, já muito mais sério, que é o projeto da linha de alta velocidade de Lisboa-Porto, eu não acho que vai ter grande impacto na questão de trazer pessoas do aeroporto de Lisboa para o Porto. Imagina, a grande procura do aeroporto de Lisboa está na área metropolitana de Lisboa, da mesma forma que do Porto está no norte. Ou seja, a área de captação, as pessoas vão continuar a ir para Lisboa, quem vai para o Porto vai continuar a ir para o Porto. O que pode mudar é mais na região centro, porque de facto Coimbra, Leiria, Aveiro vão ficar a distância, tempos de percurso irrisórios do Porto e de Lisboa, portanto, espero que se acabe de vez com aquela conversa do aeroporto na região centro, porque não é preciso e já hoje não é preciso e vai ser ainda menos preciso. Mas de facto, o projeto da linha de alta velocidade Lisboa-Porto tal como eu disse lá está no meu tweet, é o projeto mais revolucionário a nível de transportes dos últimos anos em Portugal, dos últimos 20 anos, facilmente. Imagina, o que nós temos hoje em dia é uma linha do norte, Lisboa-Porto, né? Completamente esgotada, com a capacidade elevada ao máximo. A linha não foi integralmente modernizada a fundo, ou seja, só em alguns troços é que se melhoraram as velocidades, que são os troços onde o Alfa costuma andar a 220 km/h. De resto, é uma linha já relativamente obsoleta em muitas coisas, mas acima de tudo é uma questão de capacidade. A linha do Norte está esgotada, nós temos, para as pessoas perceberem como é que se esgota uma linha, basicamente, quando nós temos comboios muito lentos a conviver com comboios muito rápidos, o que nós acabamos por ter é um caos muito difícil de gerir de comboios que se atrapalham uns aos outros, ou seja, as pessoas perguntam, e tal, mas se nós queremos reduzir o tempo de viagem entre Lisboa e o Porto, porque é que nós simplesmente não melhoramos as velocidades na linha do Norte? Por causa da questão da capacidade, porque eu podia ter uma linha do Norte para 300 km/h, mas não me interessa muito porque o Alfa vai levar com o regional ou com a mercadoria X à frente e não vai conseguir andar mais depressa do que isso, não é? É aquilo que chamamos a questão do headway. E nesse sentido, aumentar a capacidade da linha em si, quadruplicar a linha toda, ou em alguns pontos também não resolveria a questão do tempo, continuaríamos a ter um tempo de viagem pouco competitivo com a rodovia, com os carros, e, portanto, a solução racional e provavelmente a solução mais barata de todas é mesmo construirmos uma linha de raiz uma linha, neste caso, nova, para 300 km/h, que vai evitar os centros das cidades de propósito para ser mais barata e que é uma solução normal. Basicamente o que acontece é os comboios diretos seguem sempre a linha de alta velocidade, os comboios que param nas estações
Têm pequenas variantes, saem da linha momentaneamente, param na estação central existente, por exemplo, Coimbra B, e voltam outra vez para dentro da linha de alta velocidade, ou na estação de Aveiro, a mesma coisa. É uma solução mais barata, mais flexível e, francamente, parece-me melhor ideia do que as ideias iniciais que a RAV tinha, que era andar a escavar túneis debaixo do Mondego e coisas assim meio absurdas e muito caras. E que fique claro que isto não é um projeto. As pessoas queixam muito que isto é um projeto muito para o litoral, estão a investir mais no litoral, o resto do país é paisagem, etc. E não é mesmo, porque vamos lá perceber uma coisa. A linha do Norte, atualmente, é a espinha dorsal de toda a rede ferroviária nacional. Ou seja, os serviços de longo curso para todo o país, interior incluído, rebatem na linha do Norte, usam a linha do Norte. Se nós temos a linha do Norte esgotada, nós estamos a limitar, não é só o corredor Lisboa-Porto pelo litoral, nós estamos a limitar todo o país, porque é a espinha dorsal da rede que está entupida. E não dá para passar lá mais comboios, portanto não vale a pena darmos aqui com coisas de e tal, primeiro deviam desenvolver mais a rede no interior e depois é que se fazia isso. Não dá, porque não dá para enfiar mais comboios numa coluna que está esgotada, num tronco comum que está esgotado. E, portanto, esta questão da linha do Norte é absolutamente prioritária e tem que ser resolvida já no PNI 2030 e tem que se fazer já a LAV toda. E acho que vai ser um projeto absolutamente revolucionário, como a A1 foi, como a Autostrada 1 foi, porque vai permitir diminuir o tempo de viagem de longo curso para praticamente todo o país. Vai acelerar todos os serviços vão poder ser muito mais rápidos e porque ganha-se mais capacidade na linha do Norte que podemos usar mais para regionais, para suburbanos, para comboios de mercadorias, que é uma capacidade que nós também precisamos muito. E pronto, daí eu ser tão adepto deste projeto e achar que ele é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do país. Pronto, por acaso falaste, eu ia falar do teu tweet e tu mencionaste o tweet. Só para citar o que é que disseste no dia 16 de março de 2022, passo a citar: Senhoras e senhores, o maior game changer dos transportes em Portugal desde que chegou à A1. Estavas a falar da nova linha Porto-Lisboa, não é? Do projeto. Sim. Já falaste aqui, falaste sobretudo da ligação norte. Eu queria que tu fosses mais em profundidade para o resto do projeto. Eu estou aqui a ver, tenho aqui umas quantas questões quanto ao projeto, nomeadamente a bitola, não é? Aquela coisa houve muita discussão por causa da bitola ibérica. Sim. Como é que funcionaria a ligação com o resto da Europa, não é? Se quisessem fazer um projeto de alta velocidade que ligasse Portugal ao resto da Europa diretamente. Estou aqui a ver outras coisas, por exemplo, aqui se formos fazer uma viagem de Braga a Guimarães, que eu acho que é um pouco parvo, tem sido comboio para Lousado e depois de Lousado para Guimarães, não é? Não é uma ligação direta, por exemplo, entre os dois grandes Sim. centros urbanos do Minho, entre Braga e Guimarães, acho que é uma parvoíce. Existe autoestrada, não existe direto. Estavas a falar também da saturação, não é? Da saturação da linha. Faz-me lembrar um pouco até como acontece no Japão, não é? No Japão, o transporte ferroviário é bastante conhecido, os bullet Sim. train, e até mesmo Shinkansen. já estão a entrar em saturação. Acho que o Japão agora está a fazer um projeto revolucionário novo, E o como Maglev. bullet train, não é? O Maglev. E mais, eu sou da periferia de Lisboa, eu moro em Mafra. Nós temos estação de comboio, muita gente não sabe, mas é uma estação de comboio. Primeiro, é a linha única, não tens duas Sim, linhas. os comboios não se podem cruzar. E vai, se não estou em erro, para Sintra, não é? Vai para Melessas e depois entra um canalinha de Sintra e daí vai para Lisboa. Pronto, lá está. É a ligação de periferia, não é? De Mafra, e não só Mafra, Sim. todas as guias terras envolventes a Lisboa, só se faz através de autocarro, neste momento, ou de carro. Portanto, eu gostava de saber mais sobre o projeto da Ferro, não só para o Norte, tu falaste agora muito bem do Norte. Estou aqui a ver noutro tweet que tu fizeste a reforçar o teu primeiro, que mostras outros projetos, como a modernização e eletrificação do troço de Régua Pocinho, o mesmo para as Caldas da Rainha Louriçal. Pronto, tu sabes o que é que eu estou a falar. Sim, Poderia desenvolver mais, elaborar esse tópico.
agarrando só momentaneamente na questão da bitola, porque isto é mesmo um não assunto. E acho que, neste caso, acho que o Governo tem estado bem em manter-se firme a defender aquilo que tem defendido. A questão da bitola é muito simples, nesta coisa da alta velocidade. A alta velocidade só funciona, só é competitiva até uma certa distância, que anda ali a rondar os 600, 800 km. Para nós, no nosso caso português, nós não nos podemos esquecer que temos o azar, entre aspas, de estar no canto da Europa. A alta velocidade connosco só é competitiva, só consegue competir com o avião sensivelmente até Madrid. E já é com uma linha de alta velocidade integral de uma ponta à outra. Portanto, esta questão de, e tal, precisamos da bitola europeia para nos ligar à rede europeia, eu pergunto, mas para quê? Porque, literalmente, ninguém vai passar a andar num comboio de alta velocidade entre Lisboa e Berlim, ou Lisboa e Londres, ou Paris. Por muito que nós gostemos da ideia na nossa cabeça, o comboio não anda a 700, 800, 900 km por hora como anda um avião. Não anda. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com esta treta da bitola europeia, e porque também dá-se a desculpa das mercadorias e não sei o quê. E isto é só ridículo quando os espanhóis estão fartos de desenvolver material circulante que pode andar, comboios que podem andar nas duas bitolas, agora já têm vagões de mercadorias que podem andar nas duas bitolas. Epá, isto não se percebe como é que isto é sequer um assunto. Nós estamos a perder tempo a discutir uma coisa que simplesmente não é um problema para nós. A linha de alta velocidade vai ser feita em bitola ibérica, e muito bem, porque é a bitola que nós já temos na nossa rede. E isto permite que um comboio, um intercidades, um comboio mais rápido, etc., possam entrar e sair facilmente da linha consoante aquilo que bem lhes convier. E pronto, nem vou alongar-me mais nisso antes que o Henrique Neto apareça aqui nesta conversa. Sobre a parte, por exemplo, de Mafra e das ligações suburbanas, de facto, um dos nossos problemas, o maior problema da ferrovia é que, de facto, nas nossas áreas metropolitanas falta densidade à rede e falta qualidade à rede. E Mafra, de facto, praticamente não é servida. Simplesmente a linha do Oeste passa lá perto e alguém decidiu chamar a uma estação Mafra. E, de facto, nós precisamos de pensar melhor que rede é que nós queremos para as nossas áreas suburbanas, porque nós vamos precisar de novas linhas. Mafra, por exemplo, é um bom exemplo disso, e posso falar desta questão da linha do Oeste, da chamada variante da Malveira, que constitui basicamente uma nova entrada da linha do Oeste em Lisboa. A linha do Oeste é muito limitada pela volta gigante que vai dar a Sintra, e é uma linha muito obsoleta, tem um traçado super antiquado, os comboios não conseguem andar depressa, e existe um projeto dentro da comunidade ferroviária que seria fazer uma ligação direta entre a Malveira e Lisboa, a passar por Loures e por Odivelas, e ali entrar depois por Sacavém, que seria uma ligação muitíssimo mais rápida da zona norte da área metropolitana e de toda a região oeste a Lisboa. É outro projeto também muitíssimo importante, que depois até podia ser complementado, por exemplo, olha, no teu caso, com um ramal que fosse depois para a Mafra e para a Ericeira, e que conseguisse cobrir toda esta zona da área metropolitana com serviços suburbanos. A questão de Braga-Guimarães é a mesma. Andamos para ali a discutir metrobuses, faixas bus glorificadas em Guimarães e em Braga e não sei o quê, e já se falou de metros ligeiros para ligar as duas cidades. Pá, não inventem. Não inventem, ok? Nós temos duas pontas da rede ferroviária pesada em Braga e em Guimarães. Juntem-nas. Não inventem mais problemas onde eles não existem. Façam depois até uma ligação a Barcelos, se quiserem, para criarmos ali uma rede mais densa. Eu acho que essa é uma ligação também muito importante que está em falta. Depois, passando um pouco para aquela questão que tu falaste do Japão e do Maglev, vamos estabelecer aqui uma coisa: o Japão é um campeonato à parte mesmo, e os japoneses conseguiram a proeza de até já estar a saturar uma linha de alta velocidade, que é uma coisa que os europeus acho que francamente nunca conseguiram. Porque é um país que vive para o comboio e que toda a mobilidade é feita à base do comboio. E os japoneses acharam que valia a pena investir uma batelada de dinheiro numa linha para um maglev, que é uma linha tão a direito que a maior parte dela é em túnel. A maior parte dela são túneis no meio das montanhas. Estamos a falar de uma linha que da última vez que eu vi
estava previsto custar mais de 70 mil milhões de euros. Isto realisticamente ainda deve aumentar um bocado, portanto, não me parece que em Portugal estejamos prontos para falar, nem seja bom perdermos tempo a falar de tecnologias ainda muito, muito, muito caras. E que, imagina, o problema dos maglev é que, tal como as outras tecnologias que falharam daquela forma, é que é completamente isolado do resto das redes que nós temos. É isolado da rede rodoviária, é isolado do resto da rede ferroviária. Aquilo basicamente é um shuttle. É uma coisa que anda a fazer piscinas, muito rápida, mas não se interliga bem com o resto da rede. E, portanto, não acho que valha a pena estarmos agora a falar sobre maglevs e esse tipo de coisas, porque isso é uma discussão que talvez lá para 2080 apareça aqui em Portugal, mas não vale a pena estarmos agora a perder tempo com isso, francamente. Em relação àquilo que tinhas falado das eletrificações e das modernizações, é importante dizer que o PNI 2030, que é o Plano de Investimentos para 2030, não inclui só a linha de alta velocidade Lisboa-Porto. Esse é o maior investimento, mas há muitos outros investimentos de modernizar linhas, acabar eletrificações que ficaram por fazer, inclusive algumas coisas do Ferrovia 2020 que se atrasaram para o PNI 2030, e todo esse conjunto é que dá uma rede forte. E obviamente que não é só espetar uma linha de alta velocidade que nós vamos resolver os problemas todos da rede. Temos estrangulamentos de capacidade nas áreas metropolitanas, por exemplo, entre Contomil e Hermesinde. Temos entre Romarieiro e o Braço de Prata, que é o maior estrangulamento de capacidade em toda a rede. Temos a questão da ligação da linha de Cascais à linha de cintura em Alcântara, para podermos ter comboios diretos de Cascais ou Eras Algés até ao Oriente. Tudo isto são projetos muito importantes que complementam a aposta na alta velocidade, e infelizmente eu até acho que o PNI 2030 tenho as minhas dúvidas que se vai conseguir fazer aquilo tudo, porque a IP de facto tem tido muita dificuldade em executar os projetos muito menos ambiciosos e mais simples no Ferrovia 2020, portanto estão a meter a fasquia muito alta para quem está a ter muita dificuldade em fazer obras muito básicas. Mas pronto, esperemos pelo melhor. E só para terminar aqui sobre o PNI 2030, eu acho que é um plano que já aponta na direção certa, ou seja, na direção de melhorar velocidades, melhorar a capacidade da rede e, ao contrário do Ferrovia 2020, que era um projeto muito, muito pouco ambicioso, e que basicamente muito virado para mercadorias também, não era muito virado para o transporte de passageiros, não vai ter grande impacto no transporte de passageiros, mas acho que o PNI 2030 já aponta na direção certa, que é realmente de revolucionar a rede e de entrarmos numa nova era de investimento. Só diria que o único investimento que eu tenho pena que tenha ficado fora do PNI é de facto o outro investimento que também é fundamental para a rede no seu todo, que é a terceira travessia do Tejo. Chelas Barreiras, Chelas Montijo, é indiferente. Acho que tenho pena porque é um investimento muito importante, não só para a área metropolitana de Lisboa, mas para o país todo, porque estamos a falar de uma ponte que sozinha tira 30 a 40 minutos em ligações, por exemplo, do Porto ao Algarve. Estamos a falar mesmo de uma coisa revolucionária para o país todo, porque é uma nova forma de ligar o norte e o sul do país. A ponte 25 de Abril não oferece grandes condições, tem muitas limitações, seja de capacidade, seja de velocidade, obriga a dar uma volta muito grande, e obriga os comboios a ir ao centro de Lisboa, que é mais saturado, e portanto acho que é um projeto que eu gostava de ver incluído, e a concessão da luz ao ponto acaba em 2030, vamos ver se é desta que se exige ao próximo concessionário que se construa a ponte, mas vamos ver. Passando do comboio para o metro, uma ideia que causou bastante polémica foi a circularização da linha verde do metro de Lisboa. Atualmente, Odivelas, o Senhor Roubado, por exemplo, tem um acesso privilegiado ao centro de Lisboa, ao Marquês de Pombal, ao Saldanha e até entre Campos, e com esta circularização da linha verde deixariam de o ter. A linha amarela seria bastante encurtada. Aos teus olhos, esta linha circular do metro de Lisboa é uma boa ideia ou é um mau investimento?
É um mau investimento na medida em que o prolongamento, o que fecha a linha em si é o prolongamento entre o Rato e o Cais do Sodré, a passar pela Estrela e por Santos. Esse prolongamento, pá, não é assim tão mau. Eu consigo perceber como é que aquilo faz sentido. Mas o problema em si é o fechar, é o trocar as voltas no Campo Grande e passarmos a ter ali então uma linha circular e a linha amarela separada como um ramal meramente suburbano. Um, eu não acho que seja uma boa ideia por uma razão muito simples. É que a circularidade da linha circular não serve para nada. Para uma linha circular funcionar, fazer sentido, primeiro tem que ter uma certa dimensão maior que esta linha circular não tem. Depois tem que ser interceptada por muitas linhas radiais que a alimentem e que justifiquem termos ali uma linha às voltas a distribuir passageiros pelas várias linhas radiais. E depois porque, para uma linha circular fazer sentido, nós precisamos de uma sucessão quase perfeita de pontos que precisam de ser interligados uns com os outros. E não é isso que nós temos em Lisboa. Aquilo que se está a fazer em Lisboa é agarrar em duas linhas radiais, ou seja, que radiam do centro da cidade para a periferia, e amorfanhar aquilo numa espécie de linha circular para dizer que também temos uma linha circular no meio de Lisboa. E não faz sentido, imagina. A circularidade só interessa se tu quiseres ir para ir de Alvalade à cidade universitária de metro, dar a volta ao Campo Grande para passear. Epá, aquela circularidade não serve para nada e só prejudica, lá está, quem hoje em dia vem de zonas mais periféricas para o centro de Lisboa. E, aliás, vai prejudicar muito o planeamento da rede do metro a longo prazo, porque isto troca as voltas todas, ou troca os sítios onde nós poderíamos antes fazer interfaces entre linhas vão mudar, isto muda tudo, muda o planeamento todo da rede. E, enfim, isto já está em construção, não vale a pena estarmos aqui também a chorar sobre o leite derramado e a nova disposição do Campo Grande vai ainda permitir uma operação em loop, ou seja, vindo de Telheiras, descer pela linha verde para o Cais do Sodré e depois subir pela linha amarela para ali acima até o Campo Grande e Odivelas, que é a solução que o Carlos Moedas defendeu e que, nesse caso, eu acho que é a solução que faz mais sentido e eu acho que também, francamente, quando se inaugurar aquilo e com o passar do tempo, eu acho que vamos todos chegar a essa conclusão óbvia de forma um bocado dolorosa e acho que, entre tanta coisa, há de ir ao sítio, mas de facto não é um bom investimento. Foi a forma como ele foi decidido, foi completamente tosca, foi decidida de forma completamente teimosa. O PS não quis ouvir as alternativas. Diga-se de passagem que a oposição que foi feita, por exemplo, pelo PCP e pelo PSD, pá, também não foi de grande qualidade, eles não davam alternativas muito credíveis, só mesmo no final, quando a coisa já estava a avançar. E tenho pena que seja, enfim, a visão que se tem para o metro de Lisboa, porque de facto há muitos outros investimentos importantes que ficaram para trás e que, enfim, vão ter que esperar mais um pouco. Em 2026 já vamos ter o prolongamento da linha vermelha até às Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara. Vai ser um prolongamento muito importante do metro, mas tal como eu até disse num artigo meu, depois há uma questão para resolver na segunda circular, que precisamos de facto de um arco norte à rede do metro, precisamos que a linha vermelha está no aeroporto que intercepte as várias linhas radiais que cruzam a segunda circular, a linha verde, amarela, azul. É outro projeto muito importante e que, acima de tudo, eu sinto que não há muita ambição para a rede do metro e não há a ambição necessária que nós precisamos para de facto mudar a mobilidade em Lisboa. Mas vou-me ficar só pela linha circular e resumo a minha opinião como não é positiva, mas enfim, já está no terreno, portanto agora não vale a pena estarmos aqui a chorar mais. Outro projeto que vai entrar agora em julho, não é? Supostamente dia 1 de julho, mas já, vamos o mês de julho, vamos dar ao governo, sabemos como é que Portugal funciona, pode demorar um bocadinho. Em julho é o projeto da Carris Metropolitana. Segundo os dados oficiais, dados pela própria instituição, é um investimento de aproximadamente 1,2 mil milhões de euros. Procura aumentar o serviço já disponível em mais de 35%. São cerca de 820 linhas
para 2,8 milhões de clientes, é as expectativas que procuram. Tem como bandeira a promoção da sustentabilidade ambiental, com a renovação da frota. Sei que querem pôr uma frota bastante recente, com autocarros todos XPTO. Uma coisa que me surpreendeu, primeiro era o número de bilhetes que havia já, que era cerca de 902, vão passar para 3. Sei que vai haver uma área, que está dividida em 4 áreas, sei que vai haver uma área que já começou antes, penso que seja ali para, sei que é na margem sul. Sim, são 4 lotes, basicamente. É a margem norte dividida em 2, 2 e a margem sul dividida em 2 também. penso que a área Exato. 4 na margem sul já começa mais cedo do que dia 1. Sim, sim, sim. É ali no Montijo e É Alcochete e sim. Setúbal. A minha questão é, primeiro, o que é que podes explicar mais em detalhe sobre esse projeto? Qual é a tua opinião sobre esse projeto? E ligado a esta pergunta, eu gostava também de perguntar sobre a sustentabilidade dos transportes públicos, né? É uma coisa muito recente, é uma coisa que se fala muito do ambiente. A renovação da frota vem ajudar isso. Um, e é quase um seguimento, não é? Duas questões aí. Uma, como é que o governo pode incentivar o uso de transportes, não é? Que é uma coisa muito importante, sobretudo para tirar os carros da área de Lisboa, que é uma questão bastante pertinente, sobretudo quando temos agora coisas como a Almirante Reis, não é? Das ciclovias e dos carros. A Lisboa é uma cidade muito poluente, acho que já recebeu várias multas por parte das instituições europeias pela poluição. Portanto, eu gostava que desenvolvesses este projeto da Carris Metropolitano. O que é que tu achas? O que é que vai trazer de benéfico? E como é que vai melhorar os transportes públicos em toda a área metropolitana? A minha opinião é bastante positiva e acho que, aliás, é uma coisa que já devia ter sido feita há mais tempo. Um dos grandes problemas que tu tiveste até agora nos transportes em Lisboa é que tu tinhas cada município a viver no seu quintal e não queria saber dos outros. E tu tinhas as coisas muito compartimentadas, os vários operadores rodoviários não se coordenavam minimamente entre si, tínhamos uma rede bastante caótica, pouco coordenada. E acho que a Carris Metropolitana é um passo fundamental que se dá para unificar os transportes em Lisboa e acho que até é um processo que deveria continuar daqui para a frente, dando mais poder a transportes metropolitanos de Lisboa. Eu acho que é excelente a parte da renovação da frota, porque de facto a frota rodoviária em Lisboa, na área metropolitana, está muito envelhecida. Qualquer pessoa que venha de carreiras mais suburbanas sabe perfeitamente disso. Tínhamos operadores também muito desleixados, não se dignavam muito a cumprir horários, muitos autocarros avariados, francamente acho que a Carris Metropolitana, ao impor um novo contrato com os concessionários, com um contrato mais exigente, por exemplo, estabelece um teto máximo do que é que pode ser a idade média da frota dos autocarros, isso força a que haja um serviço com muito mais qualidade e o facto de estar tudo unificado numa só marca facilita muitas coisas para os utentes. As pessoas passam a ver um sistema muito mais simples, até porque a bilhética passa a ser muito mais simples, e passamos a ter um sistema muito mais coeso e bem organizado. Portanto, acho que muito bem que se tenha avançado com isto. Sobre a questão de como é que nós podemos melhorar os transportes públicos em Portugal, nomeadamente nas áreas metropolitanas, esta questão dos autocarros é importante, claro, e a questão das ciclovias também. Mas eu gostava de realçar aqui uma coisa que eu infelizmente não vejo muita gente dizer em Portugal e isso preocupa-me um bocado, que é as grandes áreas metropolitanas do mundo têm bons transportes por uma coisa, porque aquela rede toda todo aquele sistema anda aos ombros de uma rede metroferroviária gigante. Ou seja, nós vamos a Tóquio, vamos a Nova Iorque, vamos a Paris, vamos a Madrid, vamos a Londres, etc. São tudo cidades que têm redes de metro e de comboio gigantescas. E é mesmo gigantescas, tendo em conta o que é o nosso standard aqui em Portugal. Eu acho que um dos problemas que nós temos tido nos últimos anos é que andamos a tentar sacar daqui alguma espécie de um milagre quando temos as nossas redes ferroviárias muito pouco desenvolvidas ainda. Ou seja,
O metro de Lisboa e do Porto não têm a dimensão que precisam de ter para aguentar, de facto, muitos utentes nos transportes públicos, não têm a dimensão e a abrangência que precisam para forçar, de facto, aqui uma mudança de mentalidades e que as pessoas possam realmente começar a deixar mais o carro em casa. A mesma coisa para a densidade das nossas redes suburbanas. É preciso mais linhas suburbanas, é preciso, lá está, uma linha no norte de Lisboa, é preciso uma terceira travessia e uma linha na zona oriental da margem sul, pelo menos depois é preciso interligar aquelas linhas todas umas com as outras, com mais ligações periféricas. Sei lá, o projeto da segunda cintura ferroviária, esse tipo de coisas que são afundadas lá nos planeamentos do Estado Novo. Ou no Porto, por exemplo, falta a linha do Val do Sousa, falta aproveitar muito melhor a linha de Leixões, que podia ser um eixo de mobilidade fundamental. Há muita coisa ainda por fazer mesmo. E isto não vai, a mentalidade das pessoas, os hábitos das pessoas não vão mudar só à base de mexer em tarifários, em bilhética, ou de ter autocarros mais bonitos e mais pontuais a circular. Se nós queremos realmente forçar uma grande mudança de hábitos de mobilidade das pessoas, nós vamos, como se costuma dizer de forma até um bocado negativa, nós vamos ter que gastar muito betão. E vamos ter que construir muita linha de metro, muita linha suburbana, porque as pessoas não vão deixar o carro em casa quando a alternativa é fazer 2 ou 3 viagens de autocarro, ou 2 viagens de autocarro e uma de metro com transbordos pelo meio. As pessoas não vão largar o carro assim. A única forma de nós termos, de facto, uma mobilidade diferente é olharmos à nossa volta no mundo e percebermos o que é que as outras grandes cidades fizeram. Construíram redes de metro enormes, construíram enormes redes de comboio e precisamos de aplicar cá essa filosofia. E se nós queremos realmente fazer aqui mudar o jogo, temos que apostar mais nesse lado e não podemos estar só a bater na mesma tecla de fazer mais ciclovias, melhorar os autocarros. São pontos muito importantes, atenção, na mobilidade, mas são sistemas secundários que servem de alimentação a um sistema muito maior, mais pesado, que é o topo, digamos assim, na capacidade de transportar pessoas, que são os sistemas ferroviários, os metros, os elétricos e os comboios. E temos que realmente mudar essa mentalidade em Portugal, porque senão, não vamos passar da cepa torta. Outra reforma feita na área metropolitana de Lisboa foi ao nível dos passes. Passámos a ter um navegante municipal, que é válido em cada município à escolha do utilizador, e um navegante metropolitano. O PCP, por exemplo, fixação deste passe num só, que seja válido para toda a área metropolitana de Lisboa a um preço fixo. Algo que se fala também é a gratuitidade a longo prazo ou a médio prazo dos transportes públicos na área metropolitana de Lisboa. Sei que és contra esta gratuitidade, pelo menos a uma primeira fase. Não és a favor, pelo menos é a ideia que eu tenho. Gostava que desenvolvesse um pouco esta ideia, porque pelo menos à primeira vista parece algo bastante positivo, termos transportes públicos grátis na ótica do utilizador, e parece algo que vai atrair novos utilizadores que normalmente não utilizam os transportes públicos a utilizarem-nos. Eu posso explicar isto de uma forma muito, muito simples, que é, vou dar um exemplo. Vives na periferia de Lisboa ou do Porto, é indiferente. Os transportes públicos que tu tens à porta da tua casa não têm qualidade, ou seja, fazer a viagem de transportes públicos demora quase o dobro da viagem que fazes de carro, ou tens que fazer 2 transbordos pelo meio, ou o autocarro é muito lento, ou o comboio só aparece com poucas frequências. E agora vou fazer-te uma pergunta. Interessa-te muito, vais mudar os teus hábitos de mobilidade se deixares de pagar 40 euros e passares a pagar 0? Não vai. Não, se não houver, não. Exatamente. A questão dos transportes gratuitos, o problema fundamental é esse. É que o facto de nós passarmos um valor que já de si é meio residual para o 0 absoluto não muda nada. Ou seja, nós não vamos atrair mais pessoas tornando os transportes públicos gratuitos, porque
nós já maximizamos a quantidade de pessoas que conseguimos atrair com a rede que temos atualmente. Eu vou explicar uma coisa, enfim, isto é um podcast, não posso ter aqui um gráfico para mostrar, mas um, as pessoas geralmente acham que a relação entre o custo do passe e a quantidade de pessoas que andam nos transportes públicos, o número de utentes, acham que é assim uma coisa meio linear, que é, quanto menos custar o passe, mais pessoas a andar de transportes públicos. E não, o gráfico não é uma linha. O gráfico é uma curva e que, quando chegamos ali a um ponto em que se quebra a barreira do preço, que foi o que o PARTE fez, quando passou a haver o passe único de 30 e 40 euros, foi isso que se fez. Quebrou-se a barreira do custo, ou seja, o custo deixou de ser um impedimento para as pessoas andarem em transportes públicos, o passe é virtualmente gratuito a toda a população, com descontos previstos para quem beneficia da ação social, para grandes famílias, etc. E o que se fez é... A situação que tu vives hoje em dia é que ninguém se inibe de andar de transportes públicos porque são caros. Porque os transportes públicos hoje em dia são mais baratos do que qualquer alternativa de andar de carro, especialmente ao preço que está a gasolina. Isto significa o quê? Significa que esta ideia dos transportes públicos gratuitos é só desviar dinheiro do investimento real que nós precisamos na rede, a expandi-la e a melhorar a rede que temos, estamos a desviá-la para um capricho de marketing, entre aspas, político, que é passar um valor residual que as pessoas podem pagar para o zero absoluto sem motivos para isso. Ou seja, parece bom no papel, mas aquilo depois não tem grande substância na realidade, não vai atrair mais pessoas, porque tu já atraíste o máximo que consegues com a rede atual que tens. Não podemos andar aqui a fazer piruetas indefinidamente para evitar a realidade dura que temos, que é, temos uma rede pouco abrangente e ainda pouco desenvolvida, que precisa de ser expandida, e as pessoas ficam sempre meio... As pessoas que não conhecem ficam sempre assim meio estranhadas porque é que eu não acho que os transportes públicos gratuitos seja uma boa ideia. É por isso, não é porque eu seja contra a gratuitidade em si, de forma ética ou ideológica. A questão é que, no contexto em que Portugal vive, em que temos as nossas áreas metropolitanas, não faz sentido neste momento nós estarmos a falar desse tipo de medidas, porque há outras coisas muito mais urgentes para resolver e que trazem muito mais pessoas para o transporte público. E vou ser franco, mesmo que nós tivéssemos essa rede bem desenvolvida, há outras questões aqui também, não é? Temos um Estado que não tem propriamente estofo financeiro para andar a suportar tudo isto, mas acima de tudo, quando tu vais às grandes metrópoles do planeta, Tóquio, Londres, Paris, Madrid, Nova Iorque, dessa vida, nenhum daqueles sítios, nenhuma daquelas cidades tem transportes públicos gratuitos. Nenhuma. Têm redes brutais e não têm transportes públicos gratuitos. Na Europa, as únicas duas cidades que eu me recordo que aplicaram essa medida da gratuitidade foi o Luxemburgo e Tallinn, na Estónia, que são cidades que, comparadas com as nossas áreas metropolitanas, são cidades muito pequenas, que têm redes muito mais pequenas e ligeiras, têm estados por trás que também têm estofo financeiro para arcar com aquelas medidas, e, portanto, se o que nós olhamos como exemplo são as grandes redes de transporte público do mundo, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo com esta ideia e francamente, enerva-me um bocadinho que, por exemplo, o PSD e o Bloco de Esquerda tenham andado tão em cima disto e a fazer bandeira eleitoral disto, quando francamente é uma medida que não nos serve praticamente para nada. E, enfim. Pronto, eu por acaso também estava interessado em ouvir a tua explicação, mas acho que já percebi. Não és contra, mas não seria a prioridade. Seria quase como Não. Sim, seria a não... consequência do que viria, não é? Eu entendo que é mais a importância é aumentar a rede. Uhum. A Sim, gratuidade devia, se houvesse tal que está a falar, o estofo financeiro, que também depois o estofo financeiro até viria como uma consequência do aumento da rede. Toda a gente sim. sabe que uma rede de transportes maior significa uma economia mais móvel e uma economia melhor, não é? Sobretudo ali tanto na ferrovia como nos transportes públicos. Já não me lembro. Sei que houve um estudo nos Estados Unidos, um,
que acho que era por cada dólar que se punha no investimento de transporte público, em output económico, direto ou indireto, acabava-se por receber 4, uma coisa assim, já não me lembro, já foi há um... E os mais- americanos investem muito pouco em transporte público, portanto vê lá bem isso. Pois, e os Estados Unidos têm uma rede de transportes públicos, sobretudo suburbanos, muito fraca. Eu gostava de tocar agora aqui uma pergunta, já estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, infelizmente. Eu gostava de saber quais foram ou quais são as figuras políticas ou ideológicas que mais influenciam o teu pensamento, seja atual ou histórico. Epá, vou-te ser honesto. O meu pensamento é muito influenciado mais pelo aquilo que eu vou vendo e pela minha opinião que eu vou formando. Imagina, nunca me encostei muito ao pensamento de grandes figuras históricas para justificar assim, as minhas opções. Eu, acima de tudo, sou uma pessoa que não perco muito tempo a meter-me em caixas e procuro ser assim mais flexível consoante a realidade e vou-me adaptando, mas pá, se pudesse puxar assim de algumas pessoas que orientam um bocadinho a minha forma de pensar, ou que, figuras que admiro, posso puxar do meu presidente dos Estados Unidos favorito, o Franklin Delano Roosevelt, grande, grande presidente que salvou o país da miséria financeira com um grande plano expansionista, e que teve uma coragem brutal e uma força de vontade brutal a lidar com a guerra, que infelizmente nem ao fim dela conseguiu chegar com a doença que tinha. Noutras figuras, a nível económico, sou, digamos, mais keynesiano. Sou, digamos assim, um mini fã do John Maynard Keynes, mas, por exemplo, se tu me perguntas assim de figuras portuguesas que eu admiro, francamente, eu acho que não te consigo dar assim nenhuma. Eu admiro algumas características em algumas pessoas, mas não há ali nenhuma pessoa que eu concorde, tipo, uma percentagem tal que diga, epá, esta pessoa é assim uma referência para mim. Mas dando assim uma chega final, eu tenho pena que parece que um problema político que nós temos, especialmente aqui na área dos transportes, é que se perdeu muita ambição nos últimos anos e estamos a falar mesmo de um nível de investimento ainda relativamente baixo. Parece que as pessoas, os políticos, não estão dispostos a investir ainda assim muito, não há uma real mudança de mentalidades e preocupa-me um pouco que nós, por exemplo, a nível de planeamento da rede de transportes, ainda nem consigamos igualar minimamente, por exemplo, o que o Estado Novo fez. Acho que dá para perceber o quão mal nós estamos quando o Estado Novo fez um trabalho melhor nesse campo do que se anda a fazer. E acho que essas mentalidades têm que mudar e tenho pena que, francamente, os últimos dois governos, ou grupos de governo, digamos assim, de António Costa e de Pedro Passos Coelho, imagina, acho que foram governos circunstanciais e que tenho alguma dificuldade em ver ali alguma grande visão para o país, pelo menos. E, francamente, enfim, lá está, não andando aqui a defender bancas rotas nem nada do género. Acho que nós, se queremos mudar também um bocadinho a política em Portugal, e é um recado à minha geração também, acho que é preciso tirar um bocadinho o mofo da política e as pessoas mobilizarem-se para termos mudança com outra atitude e com outra ambição, meter o standard mais elevado, porque pá, o standard onde ele está hoje em dia dificilmente vai mudar o mundo, digamos assim. Portanto, aprendemos aqui duas coisas hoje: é que o Tomás não é humano da teoria e está aqui explicitamente a dizer para não continuar. É isso que ele está, que ele está a dizer. Portanto, não continue a votar. Tomás, foi um prazer ter-te aqui connosco hoje. Aprendi muita coisa. Por acaso, isto era um episódio que eu já estava muito desejoso de fazer há muito tempo. Sei que temos gostos semelhantes, sobretudo ali nos comboios e nos aviões. Portanto, eu agradeço o teu tempinho, teres vindo aqui falar Parece. connosco e quero agradecer-te do fundo do coração. Sempre para as ordens, sempre para as ordens. E Obrigado por teres vindo, mas
E dizer aos Obrigado. nossos ouvintes, para agradecer também aos nossos ouvintes por terem ouvido aqui o episódio do Tomás e que iremos ter mais, não é? E que, pá, para continuarem a ouvir os outros, espero que gostem também dos outros episódios e desejar um resto do mundo e a toda a gente.